Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um tópico muito poderoso aí para vocês. Quanto investir para nunca mais trabalhar na vida? Já pensou nisso, pessoal? Você ter um patrimônio que te aposente, não precise fazer mais nada, não tenha que ficar aguentando o patrão chato falando com você, tem aí a tão sonhada liberdade financeira, curtir com a sua família e você literalmente não fazer mais nada. Isso é possível? É claro que é. E aqui neste vídeo eu vou trazer o grande segredo para vocês. Tanto o quanto de patrimônio que vocês precisam ter para nunca mais trabalhar e também para que você continue ganhando da inflação e cresça no longo prazo. Fora que eu vou trazer aí também 4 ações aqui que eu sigo comprando e que tem o potencial de multiplicar o seu patrimônio fortemente aí para os próximos anos. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Quando falamos em construir um patrimônio para nunca mais trabalhar, automaticamente você pensa em viver de renda, ou seja, ter um patrimônio, um dinheiro que fique me rendendo para sempre uma renda específica para que eu não tenha que fazer mais nada, para que pague os meus custos normais, pague ali consequentemente lazer e tudo aí que você pensa na sua vida, tá? E aí, pessoal, aqui existe um detalhe crucial que a gente precisa falar antes de qualquer coisa, tá? Antes de qualquer coisa de você investir, de ter esse patrimônio, algo que eu não vejo ninguém falando aí para vocês. Vocês não podem, de forma alguma, perder para a inflação. A inflação, pessoal, ela é algo que corrói o nosso dinheiro no longo prazo. Então, aquela pessoa que deixa ali os 100 mil, os 50 mil, 10 mil, que seja qualquer recurso, até mesmo 1 milhão, que é bastante dinheiro, parado debaixo do colchão, acredito que ninguém faça mais isso, mas ainda tem pessoas que fazem, tá? Consequentemente, você está perdendo para a inflação. E a poupança, que é um investimento bastante popular aqui no Brasil, né, de renda fixa, você também, pessoal, não está ganhando da inflação. Só para vocês terem uma ideia, a inflação média aqui no Brasil beira quase 6% ao ano na média. Significa que, olha, só para vocês terem uma ideia de como que a inflação é perigosa. Suponha um patrimônio, tá, de 2 milhões de reais. E que esse patrimônio, 6% ao ano, tá? Vamos supor aí a inflação média aqui no Brasil. Durante 10 anos, vocês percebem frases aí, né? Nossa, como a comida subiu. Nossa, eu vou no supermercado, é impossível de comprar alguma coisa. Antes eu pagava tanto, agora eu pago isso aqui tanto. Isso é por conta da inflação. Todos os preços dos alimentos, de moradias, de tudo, pessoal, estão subindo 6% ao ano na média. Isso aqui, para você que não investe, é extremamente perigoso. Então, olha, vamos supor, 6% ao ano, tá? Tecnicamente, 1,5 milhão a mais. Imagina se você converte isso em rentabilidade. Somente 6% ao ano em 10 anos num patrimônio de 2 milhões, você transforma 3,5 milhões, tá? Então, olha só como a inflação é perigosa para o nosso dinheiro. Porque, ó, se você, lógico, né? Você não é agente ali superavitário que tem dinheiro para investir, você tá ali na posição de estar em déficit, tá devendo, você vai sofrer com a inflação mais e mais. Pensa que 3.500 dividido por 2.000, supondo isso aqui em inflação, ela subiu 75% em apenas, tá, 10 anos. Sinal que basicamente aquilo que custava R$10 subiu para R$17,50. Você teve um aumento de 75% na base de preço. Isso aqui é extremamente perigoso. E quando você está montando uma carteira de investimento sólida, você quer ganhar da inflação, você quer superar, né,
a inflação, superar o CDI, superar o Ibovespa e se tornar um investidor verdadeiramente independente. E aí, pessoal, a estratégia que eu tenho para passar aqui para vocês é investir 100% do capital na parte de ações. Isso daqui é o que eu faço, é a minha estratégia. Claro que você precisa estar confortável em fazer isso, tá? Porque tem os prós e tem os contras. Eu vejo que tem muito mais prós do que contra. O contra é que você vai precisar ter comportamento, porque as ações têm volatilidade, a sua carteira vai derreter, a sua carteira em algum momento vai perder para o CDI. Portanto, quando a gente coloca numa lupa de médio a longo prazo, a perspectiva é que você supere muitas vezes o mercado e qualquer índice de inflação. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês, tá? Exemplo aqui, a minha carteira de investimentos. Eu tenho aqui, ó, 133 mil reais de patrimônio, tá? Ao longo de toda a minha jornada, eu consegui uma rentabilidade de 121%, tá? Em apenas 3 anos. Sabe quanto isso aqui dá em taxa anual composta? Isso aqui dá 31,52% ao ano. Então, eu dei mais do que 8 vezes a inflação do período. Imagina conseguir isso aqui no longo prazo, pessoal. É muito interessante, tá? Você superar quintuplamente, triplamente aí a inflação. É extremamente interessante, tá? E você só consegue com uma carteira de ações, de ativos de risco, de você colocar o seu dinheiro para trabalhar, mas não na forma de renda fixa, não emprestar para o governo, comprar boas empresas no longo prazo. A perspectiva é de que você consiga, obviamente, um retorno mais elevado, tá? E agora, a dúvida que está matando vocês. Pablo, quanto de patrimônio eu preciso para me aposentar, para eu viver de renda? Aí é muito subjetivo. Depende do seu custo de vida, depende do que você quer hoje, tá? Por exemplo, se você hoje tem um custo de vida na faixa de 10 mil, você vai precisar, você já deve estar pensando assim, vou ganhar 10 mil por mês. Não, não, não. Você precisa ganhar pelo menos o dobro ou até o triplo disso. Ninguém conta isso pra vocês, tá? Eu vejo várias pessoas falando, basta você ter 1 milhão, 1% ao mês aí no Selic, você ganha aí 10 mil por mês. Não é simples assim, pessoal. Lembre-se da inflação, lembre-se de que seu dinheiro pode perder valor no longo prazo. Então, se você quer um custo de vida na faixa de 10 a 15 mil por mês, seu patrimônio precisa de ser de pelo menos, isso daqui é uma verdade, tá? Pelo menos 3 milhões de reais. Ou seja, por quê? 3 milhões de reais hoje, vamos trabalhar neste número, tá? 1% ao mês de 3 milhões, você ganha 30 mil reais por mês. E aí, ó, para você não perder para a inflação, você desses 30 mil de ganhos, você vai tirar 10 mil reais para viver, custear a sua vida, fazer aí o que você bem entender com esse dinheiro. Ainda vai te sobrar 20 mil no mês. Então você pode pegar esses 20 mil no mês e reinvestir os seus ganhos, tá? Ou seja, você vai continuar ganhando da inflação no longo prazo. Então perceba, olha que interessante, você ainda tem rendimento para continuar retroalimentando a sua carteira. E se sua carteira gera com sustentabilidade de 20 a 22% ao ano, que dá para gerar isso numa carteira de ações, você consegue sacar com tranquilidade de 10 a 15 mil por mês, tá? 15 mil é o máximo, eu não sacaria mais que isso quando você tem um patrimônio de 3 milhões. Agora, claro, vamos supor o seguinte aqui, ó, de que você tenha um patrimônio de 3 milhões de reais e vamos supor sua rentabilidade bruta de 22% ao ano. Porém, como você saca uma parte, você saca o equivalente, ó, 10 mil multiplicado por 12, né, 120 mil, dividido por 3 milhões. Então você saca 4% de patrimônio ao ano, 4% de renda. Então sua rentabilidade vai ser reduzida em 4%, 22 bruto menos 4%. Ainda assim, você vai continuar tendo 18% ao ano na média, superando em várias vezes a inflação, várias vezes o CDI, e dá para conseguir isso com ações. Eu vou mostrar para vocês. Aí se você já tem um patrimônio de 3 milhões, 18% ao ano mais 10 anos, olha aí, ó, 10 anos depois você atingiu 15,7 milhões. E aí você tem mais bonança, você tem mais poder de falar assim, quanto que me dá 15 milhões? Me dá 150 mil por mês. Eu vou fazer o mesmo cálculo. Eu vou sacar 4% deste patrimônio e o restante eu vou reinvestir. Aí, pessoal, muda completamente, né? Porque, poxa, ó, de 15,7 milhões, né? 4% disso equivale a 628 mil reais. Dividido por 12, 628 mil, você tem o equivalente por mês
em R$ 52.333. Então perceba que é uma matemática simples, mas que muitas pessoas acabam não fazendo quando atingem um volume de patrimônio. Mas agora eu acredito que você deve estar pensando, Pablo, eu não tenho esse dinheiro, por isso que a gente vai começar aos poucos. E você, que está na fase de construção patrimonial, vai ter que focar 100%, reinvestir tudo, aportar até pelo menos chegar nos 3 milhões. Essa daqui é a minha visão, tá, pessoal? Vejo muito pessoal falando 1 milhão, não é 1 milhão, mentira. R$ 1 milhão hoje pode te proporcionar uma vida legal? Pode, mas não é tudo, tá? Porque o risco de você perder dinheiro tendo 1 milhão é muito alto, de você começar a sacar demasiadamente e começar a perder para a inflação. Eu diria que 3 milhões é o gancho inicial. Ai, Pablo, quanto que demora para eu chegar nos 3 milhões? É aí que entra a estratégia do canal. Porque muitos falam rentabilidade. A rentabilidade é muito importante, tá, pessoal? Não tem jeito, tá? Muitos falam aporte, falei errado aqui, né? Ai, só o aporte importa. Não, a rentabilidade importa muito. E na carteira do canal, vocês viram que eu consegui 30% ao ano na média e cheguei até 40% ao ano. Olha como a rentabilidade faz diferença. Se você está começando agora com R$ 1.000 por mês, durante 10 anos, se você conseguir 40% ao ano de retorno, você consegue, tá? R$ 1 milhão em apenas 10 anos. Agora, se você tem 15% ao ano, você vai ter apenas R$ 264 mil. Estão vendo a diferença disso? É estratosférica, pessoal. E quanto mais você coloca no tempo isso, fica ainda pior de você ver, né, de que você precisa ter uma rentabilidade maior. Então não ignorem o fator da rentabilidade. Ela dá um diferencial bastante elevado. Já vi várias pessoas falando, não dá para conseguir. É claro que dá. Pegando aqui, por exemplo, ó, as ações do Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil é uma empresa que, na minha opinião, sigo comprando, tá? Detém ali 66% da carteira nas ações do banco. Eu acho que ele tem um potencial de rentabilidade muito acima de 20% ao ano. Porque desde o último topo histórico, o Banco do Brasil entregou, na média, 29% ao ano de retorno. Isso para você que comprou lá desde o Plano Real. E mesmo considerando a grande queda que tem acontecido agora nas ações, ele ainda está em quase 20% ao ano de retorno. Então perceba que é uma empresa muito boa, que pode fazer você atingir os seus objetivos financeiros, tanto de conseguir bons dividendos e também um bom potencial de alta. Pegando aqui, ó, indicador do Graham, claramente o Banco do Brasil é uma oportunidade. Lembrando que nada se trata de recomendação, isso aqui é na minha opinião, tá? Dividido aqui pela cotação atual de Banco do Brasil, temos um potencial de alta de 145% na cotação, tá? 145% mais o dividendo aqui que pode ser pago. Supondo que o Banco do Brasil, na média, ele cresça uma taxa, né? Se eu pegar aqui, ó, 1 menos payout vezes ROI médio no longo prazo, que foi de 15, mais um dividend yield médio de 8,5% na perpetuidade. Então o Banco do Brasil poderia entregar na média, nem estou considerando aqui cenários extraordinários, na média 19% ao ano. Porém, para quem comprou em preços extremamente baixos, conseguiu amplificar ainda mais este retorno, tá? Segunda ação aqui dessa lista, que também pode atender este ponto, ações da Petrobras. Inclusive ela, nos últimos 10 anos, olha só, gerou 1.448% de retorno. Você sabe quanto isso aqui dá em taxa anual composta? Pessoal, só para vocês terem uma ideia, tá? 1.448% em 10 anos, isso dá 31,52% ao ano na média e chegou a 40%. Aí quebra esse mito de que você não consegue 40%. É claro que consegue. Durante 10 anos, tranquilo. O problema, claro, né, é conseguir isso durante 30 anos. E aí é um desafio. Mas, pessoal, você tem que acreditar na sua estratégia, tá? Não tem jeito. Esses grandes investidores que conseguiram rentabilidades altas, eles não desistiram. Eles acreditaram no que eles estavam fazendo, tá? E hoje Petrobras também pode atingir este ponto. Colocando aqui, ó, preço justo do Graham, né? A gente percebe que a ação está barata, porque o preço justo da ação fica ali na faixa de R$ 83, o que dá um potencial de alta de mais de 100%, e o dividendo pode continuar na faixa de 12% a 13% ao ano. Se a empresa continuar crescendo, fazendo aquela logiquinha lá, 1 menos payout vezes ROIC, né? Continuar crescendo aqui 9%, mais um dividend yield médio de 10%, ela pode gerar também 19% ao ano na média. Agora, terceira ação aqui da lista, as ações da Vale, mesmo esqueminha da Petrobras. Trouxe muito retorno, a empresa também segue barata, colocando o preço justo da ação. A gente vê que Vale está extremamente descontada, preço justo fica na faixa de R$ 120, que dá um potencial de valorização
aproximado de 120% no longo prazo, fora os dividendos que podem continuar sendo pagos. Se ela também crescer como o ROIC é igual ao da Petro, 9,1% ao ano e o payout médio de 30%, né? No caso ali, mais um dividendo médio de 10%, ela pode trazer um potencial de retorno embutido de 19% ao ano na média. E por fim, última ação. Eu acho que para você conseguir um retorno fenomenal, você precisa de uma small cap na carteira. E eu trouxe aqui BR Partners. As small caps, elas têm um potencial de valorização de crescimento de dividendos mais elevados. E o interessante é que a empresa cresceu o seu lucro a uma taxa de 20% ao ano na média. Isso aqui já é refletido pelo próprio ROI da empresa. Imagina que ela fica 20% de crescimento ao ano e entrega um dividendo na faixa de 8 a 9, retorno embutido no preço da ação de 28% ao ano na média. E um cálculo muito simples aqui para a BRBI, utilizando o PEG Ratio do Peter Lynch, 10,47 de PL dividido por 20, a ação está sendo cotada pela metade do seu valor justo, tá? Metade do valor intrínseco. E supondo que no longo prazo ela cresça justamente a essa taxa de 20% ao ano na perpetuidade, isso aqui poderia trazer para a gente o seguinte, tá? 20% durante 10 anos no tempo, lá no futuro, lá no ano de 2035, ela pode estar lucrando 1,1 bilhão de reais, tá? E se o mercado precificar a ação como ele precifica hoje, em torno, né, de 13 vezes lucro, o valor de mercado pode ficar na faixa de 14 bilhões. Então, dividido pelo valor de mercado atual, a ação tem um potencial de alta em 10 anos aproximado de 641% de retorno apenas com valorização. Fora também o retorno que você pode ter em dividendos, que pode superar facilmente de 1.500% a 2.000%, atingindo a faixa de mais de 20% ao ano de rentabilidade. Então esse mito do pessoal que fala que não dá para conseguir mais de 15, de 20, eu acho mentira. É totalmente possível você conseguir mais de 20% ao ano em ações. Ah, Warren Buffett conseguiu 20%, mas poxa vida, pessoal, ele conseguiu 20% em 50 anos. Aí a lógica muda. É muito difícil você manter 40, 30% ao ano durante muitas décadas, mas conseguir 20%, que é bom no longuíssimo prazo, é top. Mas dá para você conseguir 40% em poucos períodos, e esses poucos períodos vão fazer o seu patrimônio dar uma alavancada. Porque, claro, se eu tenho aqui, 100 mil reais, se eu colocar, no caso aqui, em 50 anos no tempo, 20% ao ano, deixa qualquer camarada rico. Se ele ficar apenas investindo ali R$1.000 no mês, 50 anos, pô, olha lá, ele já tem um patrimônio de 1,5 bilhão de reais, é claro. Mas aí é que tá, dá pra você conseguir mais que isso. E você conseguir 1 a 2% a mais pode não fazer tanta diferença, mas olha a diferença que faz os juros compostos. Esse 1 a 2% a mais já te traz o dobro de recursos, tá? Então tentem se esforçar para vocês conseguirem o máximo de rentabilidade possível. Nossa, Pablo, que complicado fazer tudo isso que você faz. É muito cálculo, precisa de muita análise. Bom, pessoal, mas eu tenho uma excelente notícia. Para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso, tá? Fora também, pessoal, que você tem aí uma planilha totalmente automatizada, com mais de 100 ações aqui para serem analisadas. Em qualquer tempo, essa planilha sofre alterações automáticas, porque já existem algoritmos de negociação que fazem tudo isso por você. A qualquer minuto, a qualquer segundo, essa planilha atualiza automaticamente. E terceiro e mais importante fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora que você também tem acesso a preço teto projetivo e uma infinidade de benefícios aqui para vocês. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição daqui do vídeo, estará também no primeiro comentário fixado e eu também deixei aqui para facilitar na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Fora também que você pode ter acesso à parte de membros que tem um conteúdo de extrema qualidade aí para vocês. Bom, pessoal,
Conclusão deste vídeo antes de terminar. Foquem no que vocês acreditam. Eu acredito na parte de ações, tá? Muitos bilionários enriqueceram fortemente e eu acho que isso aqui vai se repetir comigo e também com vocês que seguem este canal, vão estar atrelados em boas empresas. Lembrando que nada se trata de recomendação, de compra ou de venda, tá? Não quero a CVM aí enchendo o meu saco achando que eu estou recomendando compra. Eu não estou fazendo isso. Eu apenas estou mostrando a minha estratégia de investimentos, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí se vocês têm algumas dessas ações e qual é a sua perspectiva no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus no próximo vídeo e fui!